Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Começa a esta hora o debate de urgência pedido pelo PCP para ouvir o Ministro da Educação em causa o atraso na divulgação das notas dos exames nacionais. O Ministro já esteve ontem presente no debate do Estado da Nação, falou apenas no final da sessão para dizer que as pautas com os resultados das provas nacionais podem ser afixadas hoje à tarde, mas durante todo o debate houve muitas críticas dos partidos da oposição ao que está a acontecer na educação, incluindo pedidos de demissão do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Espera-se por isso um debate intenso na Assembleia. Vamos já em direto para o Parlamento, ao encontro do Vasco Maldonado Correia. Vasco, Ministro da Educação, já fez uma declaração à chegada antes da entrada para o hemiciclo. O que é que disse Fernando Alexandre? Sim, chegou agora, falou há instantes para garantir que o Júri Nacional dos Exames já tem todas as provas na sua posse e que por isso não há qualquer razão para que os resultados dos exames não sejam publicados hoje e que sejam publicados para todas as disciplinas e por isso, no fundo, a confirmar a esperança que tinha manifestado ontem à saída do debate do Estado da Nação, o que acaba por tirar alguma pressão ao Ministro para este debate, que vai aqui decorrer ao longo da próxima hora. O Ministro Fernando Alexandre já está sentado no hemiciclo, sendo que quem vai fazer a abertura do debate é o PCP, foi o PCP que fez o requerimento para este debate de urgência do Ministro da Educação no Parlamento, mesmo sem essa pressão de ter ou não os resultados prontos hoje. O Ministro ainda terá de dar muitas explicações porque o caso fez correr muita tinta, especialmente sobre as dificuldades na transição digital na correção destas provas. Será por isso uma hora muito intensa para o Ministro Fernando Alexandre. Vasco Maldonado Correia, vais acompanhar esse debate de urgência pedido pelo PCP para ouvir o Ministro da Educação que, mesmo há instantes, como conseguimos confirmar, Fernando Alexandre voltou a dizer que há, de facto, condições para as notas serem publicadas esta tarde nas escolas. Apesar desta declaração do Ministro da Educação, a FENPROF garantia há uma hora que ainda havia professores a corrigir exames. Foi na altura em que entregou na Procuradoria-Geral da República uma queixa a exigir a abertura de um inquérito para apurar responsabilidades sobre o processo de correção dos exames nacionais. José Feliciano Costa diz que os professores esta manhã ainda estavam a trabalhar. Temos a informação que hoje de manhã há professores à espera de itens para corrigir. Portanto, neste momento, de manhã, há professores à espera de itens para corrigir. Quanto à questão dos professores, da falta de professores classificadores, isso ontem foi desmentido até por uma associação de professores. Há neste momento professores que se disponibilizaram para serem professores classificadores e não foram contactados ainda. José Feliciano Costa explicou ainda que a FENPROF entrega uma queixa para escrutinar o processo de correção das provas por considerar que houve práticas criminais no processo. O que foi exigido aos professores é que fizessem a classificação dos itens que iam sendo recebidos, das provas, sem todos os elementos necessários. Portanto, os professores classificaram provas, os professores foram, os professores foram pressionados para dar classificações de provas, mas faltavam todos os elementos. Sabem, isso foi divulgado, havia itens elegíveis, itens que faltavam, provas que chegavam, as pessoas estavam a corrigir itens de outros alunos, misturados, e isso, de facto, no nosso entendimento, constitui uma prática de ilícito criminal, porque não são dadas todas as condições a quem quer classificar provas de exames nacionais. São as explicações dadas esta manhã aos jornalistas pelo Secretário-Geral da Federação Nacional de Professores, junto à Procuradoria-Geral da República. O antigo Ministro da Educação, Nuno Crato, afirma que o processo de mudança no sistema de correção dos exames foi precipitado, mas afirma que não é um assunto essencial no setor. Foi ele o convidado, o explicador desta manhã. Antigo Ministro da Educação de um governo social-democrata, de Pedro Passos Coelho, explica que deviam ter sido efetuados mais testes para verificar o rigor e a credibilidade do sistema. Nuno
Social-Democrata espera que o processo de correção corra melhor na segunda fase, mas acrescenta que há assuntos mais urgentes no setor. É triste, quer dizer, esperemos que corra melhor das próximas vezes, que as lições sejam tiradas, já sabemos isso. Portanto, não vale a pena estar muito à volta do tema. Não correu bem, foi naturalmente um pouco precipitado, dever-se-ia ter feito de forma gradual, ter experimentado, ter a certeza de que as coisas funcionam antes de avançar como se avançou. Mas há uma coisa importante, se é uma das questões fundamentais do ensino, eu diria que não. Nuno Crato, que acrescenta também que Fernando Alexandre não perdeu a credibilidade no setor, mas avisa que o Ministro deve mudar o foco do trabalho para outros assuntos, como a reformulação dos currículos de aprendizagem. E com a escalada de guerra no Irão, vamos agora tentar perceber, Carla, o impacto que a troca de ataques no Médio Oriente vai ter no preço dos combustíveis da próxima semana. E por isso vamos já recorrer em direto ao especialista em mercados energéticos, Ricardo Marques. Bom dia, obrigada pela disponibilidade. Bom dia. Já temos nesta altura, às 10 da manhã, alguma indicação sobre o que é que pode acontecer com o preço dos combustíveis na próxima semana? Eu não tenho indicação ainda, mas ouvi falar em 13 cêntimos no gasóleo e 6 cêntimos na gasolina. Isto faz, a meu ver, faz sentido, enquanto o que o mercado está a cotar nos mercados europeus. Tivemos uma subida semanal do Brent de 12%, e em cima disso tivemos uma subida na margem de refinação do gasóleo também, bastante acentuada por causa da situação na Rússia. Ou seja, depois de um período de algum alívio, que coincide com o entendimento, um memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão, vamos entrar num ciclo de uma maior tendência para o aumento do preço dos combustíveis? O maior alívio foi no petróleo, porque nos produtos refinados, pois, como percebemos, estão mais associados àquilo que a China não está a produzir e àquilo que a Rússia não está a produzir, uma vez que no caso do gasóleo a Europa é importadora líquida, do que propriamente a questão do petróleo. Portanto, ainda assim, não se prevê melhorias na oferta de petróleo, portanto, tenho muitas dúvidas que os preços possam baixar tão depressa. Aliás, pelo contrário, lá está, pelas indicações que temos, até subiram bastante na próxima semana. Ricardo Marques, muito obrigada pela ajuda que nos deu nestas previsões difíceis, obviamente, nesta altura. Ricardo Marques é especialista em mercados energéticos, com esta previsível subida alta do preço dos combustíveis para a próxima semana. Olhando para o território, foi a 6ª noite consecutiva de ataques entre os Estados Unidos e o Irão. São agora 10h09, antes do Contracorrente, Carla, que outras notícias marcam esta manhã? Donald Trump acusou esta madrugada a China de ter realizado a maior violação de dados eleitorais da história nos Estados Unidos, referindo-se às eleições de 2020. O presidente norte-americano acusa Pequim de ter interferido nas eleições em benefício de Joe Biden. O presidente alerta para o que diz ser um enorme risco para a segurança eleitoral do país. Andy Burnham vai hoje assumir a liderança do Partido Trabalhista Britânico e suceder Keir Starmer no cargo de primeiro-ministro. Burnham não teve opositores na eleição interna. Foi a 3ª vez que o até agora presidente da Câmara de Manchester concorreu à liderança do partido. Starmer vai apresentar na próxima segunda-feira a admissão formal do cargo de primeiro-ministro perante o rei Carlos III.